Fala pessoal, beleza? Ao tempo aqui eu já tava pensando em trazer uma parada diferente no canal, né? Vocês estão ligados que não é só de PES que vive o ser humano, não é só de futebol e jogos retrôs que vive o ser humano. E aqui algumas oportunidades para quem acompanha, obviamente, o canal já faz um tempo, né? Houve momentos que a gente abordou outras coisas, como filmes, como séries, conversando a respeito de algumas lives com os nossos amigos, parceiros aqui do canal, vocês estão ligados quem são, né? Que é o Guilherme, Galf, que eu sempre deixo aí na descrição, às vezes, dos vídeos que a gente participa, às vezes não, sempre eu deixo, né? Os vídeos que a gente fala sobre paradas aleatórias, às vezes jogando, e eu conversando com o nosso amigo B0, vulgo o William. Mas e cara, por que hoje em dia é natural, se às vezes você tá zapeando, querendo ver alguma coisa interessante, e a gente mesmo conversando no off aqui, a gente quando assiste alguma coisa, fala assim, pô, assisti um filme e achei muito foda, você já viu? Aí um indica pro outro, aí conversando com ele, fala assim, cara, por que a gente não pega, pelo menos uma vez por mês, pra gente fazer como se fosse um podcast? Porque a intenção... Vai haver algumas imagens. Nosso amigo William é um baita editor. Ele vai fazer umas paradas bacanas aí na edição. Eu não tenho... Ou não, né? Eu não tenho tanto essa habilidade para editar. Mas é para ser uma ideia de um podcast da gente trazendo para vocês umas paradas que a gente assistiu. Que a gente achou interessante. Pode ser série, pode ser filme... E a gente conversar, obviamente vocês deixem aí nos comentários, se vocês já viram esses filmes, provavelmente futuramente a gente pode fazer de séries, coisas que estão acontecendo. Então é legal trazer isso para mostrar também que, pô, a gente não é bitolado, só vive de futebol, né? A gente também gosta de entretenimento e trazer entretenimento para vocês é sempre interessante e a gente aprende bastante, né? Então, o William separou... Eu vou daqui a pouco passar a palavra para ele. O William separou alguns filmes que ele vai abordar. Eu separei alguns filmes que eu vou abordar. É sinopse, galera. Não vai ter spoiler. A intenção não é spoiler. É mais uma indicação para vocês, tipo, de pegar esse filme para ver. Se tiver local para que vocês possam assistir legalmente, como um Netflix, uma Amazon Prime ou um Disney Plus, eu não sei onde esses filmes passam. Normalmente eu pego na minha locadora favorita aqui, né? Vocês estão ligados, aquela locadora do Jack Sparrow, né? Não pode falar, mas vocês estão ligados. Então, bom, eu quero agradecer... Capitão Gancho também, né? Exato, Capitão Gancho. Quero agradecer aqui nosso amigo William, que gostou da iniciativa, que gostou da ideia. Foi uma ideia em muito colaboração, obrigado, né? Então, vou passar a bola para ele. E o que ele achou dessa ideia? E também ele já pode ir começando a falar do primeiro filme dele. Não, já passo para você finalizar com o gol, entendeu? Muito obrigado, viu, Renan? E como dizia, primeiramente aí, né, cara, muito obrigado aí pelo convite. Estou com essa bela voz devido a uma bela rinite, faz parte, né? Às vezes o craque perde e foi uma baita ideia, cara. Como diria o seu Madruga, uma ideiota, né? Uma ideia bem grande. Então, eu achei bem interessante. A gente é dois cinéfilos safados, que gosta bastante de filme, é muito de série, a gente assiste uma série ou outra, mas filme é o que nos pega, né? E a gente percebeu que eu e Renan, a gente tem digamos, um perfil cinéfilo, né? Que a gente gosta de todo tipo de filme, né? A gente tem um ou outro gosto particular. E eu achei uma baita ideia, eu acho que a ideia é essa mesmo aí que o Renan falou, pra gente trazer aqui pra vocês, uma vez por mês, de forma marota, de forma mais light. Você aí que tá no busão, no trem, ou você que tá aí lavando uma louça, limpando um banheiro, você que tá aí na academia, você que tá aí de boa, de madrugada, sem ter o que fazer, sapeando, como disse o Renan. E, porra, mas não tem um filme bom aqui, viu? Todo mundo já assistiu. A gente vai passar aqui pra vocês o que a gente assistiu no mês anterior. Então eu vou passar aqui 3 filmes que eu vi, o Renan também. Então a gente vai fazer aqui um ping-pong. Já bater uma bola aqui, o Renan passou a bola pra mim aqui. Eu vou começar com um filme aqui que eu duvido, viu? Eu duvido que a galera tenha visto. Poucos viram. Aí eu peço até pra galera que já dá aquele like aqui no vídeo e já comentar aí embaixo se você acertou os filmes, se você já viu esses filmes que a gente vai falar aqui.
primeiro filme, meu querido Renan, é O Gigante de Ferro, Renan. Não sei se você já viu esse filme, é uma animação, cara, de 1999, hein? Então, eu 27 anos. lembro de ter assistido na época que passava no Cartoon Network. Olha Tudo bem só. que não é um filme que já passou no SBT, eu lembro que tinha esses cronogramas que o SBT às vezes passava na sessão da tarde deles lá, que agora até esqueci o nome da sessão da tarde deles lá. Aqui a sessão da tarde é da Globo, mas é como É, o se cinema fosse. em casa. Isso, exatamente, exatamente. E eu lembro do final, lembro que é um filme emocionante, lembro de todo o contexto, tem uma parada que mescla um pouco com a ideia do Superman. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor, tá? Não, cara, é exatamente isso. É, assim, é uma animação, mas pra galera saber, não é uma animação, digamos, no estilo Toy Story, não é uma animação no estilo Rei Leão, é uma animação diferente, tá? Muito boa, que fala de uma amizade entre um garotinho, um robô gigante que caiu do espaço. Aí tem aquelas questões, acho que se passa nos anos 50, aí o governo tenta entender e controlar, né, esse robô. E aí é uma história bem legal, cara, que aborda questões de como a gente lida com o desconhecido, a gente tem empatia, identidade, tem uma mensagem forte ali. É um filme curto, acho que não chega a 1h30. E é um filme legal para ver com criança, para ver com o seu date, para ver com o seu namorado, namorada. É um filme interessante, que é um bom passatempo, tá? É um filme que rende uns minutinhos ali, ó. Dá para você pegar a pipoquinha, ficar tranquilo. Não é um filme pesado, também não é um filme assim infantiloide, não é um filme infantil, mas é um filme bem legal, cara. Tá aí essa minha primeira recomendação, O Gigante de Ferro. Agora eu passo a pelota para Renanzinho, hein, Renanzinho? Uma pergunta muito importante a respeito. Pergunte. Você já tinha assistido esse filme? Ponto. Não Foi tinha a, assistido. foi a primeira vez que você viu. Foi. Esse filme passou, cara, porque, pô, o filme de 99, nos anos 80, vamos lá, anos 70, 80 e 90, assisti muito filme. Então, normalmente eu posso reassistir, que pode acontecer aqui, tá? Como o Renan falou, são filmes que a gente assistiu, não necessariamente que a gente nunca tinha visto, mas a gente relembrou, porque ficou um pouco perdido na memória, mas esse aqui eu nunca tinha visto, cara. Eu passei e falei, ué, vou dar uma chance pra esse filme, né? Tava com uma nota boa também, né? Eu falei, vou dar uma olhada. E assisti, cara, e me surpreendi, foi bem divertido. Não foi ninguém que te indicou? Não, esse aqui foi na raça mesmo, sapeando lá. O que a gente tá tentando fazer pra vocês evitarem perder, eu fiquei muito tempo procurando esse filme, procurando algum filme pra assistir, que fosse diferente, divertido, assim. Aí eu achei, vi o trailer rapidinho, falei, parece interessante, e o filme foi melhor que o trailer. Gostei bastante. Pô, sensacional. Eu preciso reassistir, porque faz muito tempo que eu vi. Eu tenho, sabe aquela memória de pontos do filme? São pontos do filme que eu lembro, alguns momentos, acho que você pega em shorts que o pessoal faz e coloca na internet de momentos, que nem eu falei, a parada do Superman e tudo mais. Provavelmente, ainda mais pelo período que aconteceu a história da narrativa, o exército gostaria de usar esta arma contra, provavelmente, né? E agora, então, que tá tendo esses negócios aí ultimamente, né, cara? Tem relação. Mas eu vou colocar na minha lista para assistir no próximo mês. A gente pode conversar também off, não tem problema, né? Eu sou um cara muito emotivo, né? Então eu preciso selecionar muito bem o momento que eu assisto certos tipos de filme que eu já sei que vai me impactar de alguma maneira. Mas última pergunta a respeito desse filme, que eu acho interessante, ainda mais porque é um filme que mexe muito com essas características. O que você tirou de mensagem desse filme? Por exemplo, alguma coisa que você saiu pensando a respeito desse filme que você pode, sei lá, mudar o seu cotidiano, ou você fala assim, não, é um filme profundo, mas não chega a tanto esse ponto. Olha, cara, ou pode ser alguma maneira mais superficial, até mesmo você mencionou, né, que pode ser um filme que pode ser assistido por criança e tudo mais. Então, às vezes uma criança pode assistir aquilo e levar o quê, né, como uma mensagem. Boa. Cara, então, por isso, é uma animação que a priori, né, a princípio você vê ali que é meio simples e tal, mas depois você entende, cara, como funcionam as coisas, né, da questão de o poder da amizade, como você lida com o desconhecido,
Tem uma questão de comunicação, a questão de paranoia, né, também, como é que funciona a paranoia nos dias de hoje. Então, é bem interessante. Tem questões aí de família também, não quero entrar na spoil zone, mas são coisas assim que você fica pensando depois, assim, poxa vida, que coisa, né? Que situação, o que você faria no lugar do rapazinho, o que você faria no lugar do governo. É bem interessante, são dois olhares ali distintos que cabem uma interpretação ali, mas é um filme bem dirigido também, é um filme que tem um bom ritmo, você nem percebe que acabou o filme, assim, só caramba, mano. Pô, já, é um filme legal, cara. É sensacional. Acho que pra quem não assistiu, ou se assistiu, por favor, deixa aí nos comentários quando assistiu, o que de mensagem você tirou. Por favor, né? Se for colocar spoiler ou alguma coisa, escreve bem grande spoiler, porque pode acontecer de alguém provavelmente não ter assistido o filme e tomar uma parada importante lá. E a gente não está aqui para tirar de você um sentimento daquela do inédito, né? Da primeira imersão, né? Mas fantástico, fantástico. Bom, vou falar do meu primeiro filme. Com certeza, muitas pessoas já assistiram ele ou ouviram falar. Ou as duas coisas. Por quê? Estarei falando de Exorcista. Se eu não me engano, é de 1976. Eu vou falar muita coisa de cabeça aqui, porque a intenção é fazer no freestyle. A gente tem basicamente uma base... Eu acho que é 73, viu, my friend? 73? Eu achei que era velho, mas é mais velho ainda do que eu penso. Eu lembro que foi um filme marcante, né? Mas segue aí, segue o barco. Então, vamos lá. Por que eu peguei pra assistir esse filme? Porque na época que passava na televisão, muita gente provavelmente assistiu na televisão. Acho que ninguém aí conseguiu ver no cinema em 1973. Fora que o filme, nas sessões que passaram no cinema, tinha gente com aquela história que passava mal, que era o filme mais pesado de todos os tempos, que é o filme de terror, que não sei o quê. Aí eu fico pensando, eu falo assim, eu já tinha assistido várias vezes. Aí eu falo assim, vamos ver o quão bom envelheceu o filme. E fora que, quando você vai assistir um filme desse naipe do Exorcista, não dá pra você assistir num domingo, meio-dia, sentado na casa da sua sogra comendo macarronada, entendeu? Você precisa toda uma construção do filme. Faz uma imersão. Exato, é o mais importante. Filme de terror, você fala assim, assisti o Exorcista, mas não senti medo, não me impactou de uma maneira. Eu falei assim, mas também, você assistiu... Então, aí é complicado. Você mete o fonezão, coloca no talo, ou você assiste o seu computador, ou mete um telão na sua casa pra você assistir, Bom, eu fui com essa expectativa pra assistir. Por que eu falei na época de televisão? Porque na época de televisão, quem assistiu o Exorcista não assistiu o Exorcista completo. Você sabia disso? Sabia. Muita coisa foi censurado, my friend. Porque os caras picotaram o filme que nem louco. Um monte de cena que provavelmente não seria muito interessante para os patrocinadores nos intervalos dos filmes, né? Porque você que não é dessa época vai lembrar que todo filme que passava, Sessão da Tarde, no Tela Quente, era por partes, capítulos, né? Parte 1, parte 2 e parte final, provavelmente. Eu acho que era mais ou menos assim, ou parte 5 era a parte final. Eu não lembro se era a parte 5 ou até a parte 6, viu? Não lembro agora. E tinha os intervalos e tudo mais, e aí eles picotaram o filme. Aí eu fiquei naquela coisa na minha cabeça, falei, mas peraí, eu assisti a versão completa ou assisti a versão picotada? Vou reassistir a parada. E reassistir a versão completa do diretor, que tinha muita coisa extra ainda. Eu ia perguntar se foi a versão diretor que você assistiu. Eu peguei uma versão que essa versão, infelizmente, só vai ter nos sites alternativos. É uma versão do diretor, só que um monte de coisa que foi cortada na ilha de edição. Pra quem não sabe, ilha de edição é no corte final do filme. Eles dão uma repaginada pro filme não ficar gigantesco. Então eu reassisti, peguei essa versão pra assistir e, senhores, que filme sensacional. Envelheceu, não como leite, mas sim como um vinho. É fantástico. Vale muito a pena você assistir, e eu vou contextualizar um pouco coisas que muita gente talvez saiba,
mas acaba perdendo no imaginário, naquela assim, mas um colega meu falou, eu sei que é a história de uma garotinha que é possuída por um demônio e tudo mais, aí os padres vão lá e ajudam, porque tecnicamente, para quem não conhece, conhece superficialmente a história, é só isso, né? Menina pegou o diabo entrou no corpo, e aí teve que chamar alguém para ajudar, e chamaram os padres foram lá resolver a parada. Ainda acho que se chamasse o John Constantine, era mais rápido a situação para resolver, mas por atrás da religião. Mas o filme, cara, reassistindo, você vê que ele conversa muito sobre, principalmente, a figura da Raven, da menininha, por causa que acho que era, eu nem lembro qual que é a idade que era da atriz na época para fazer umas paradas assim que é uma pré-adolescente, um adolescente talvez, né? Era Linda Blair? Pode ser, não chegava ao ponto de ser a menina do Poltergeist também, porque era mais nova ainda. Não chegava ainda. Mas essa do Exorcista, a maneira como é abordado, porque ao ver, para quem tá de fora, o filme ainda brinca com as circunstâncias, por exemplo. Será que o demônio é real? Porque diz na Bíblia que o grande truque do diabo é dizer que ele nunca existiu. Exato. Mas será que realmente isso se aplicava ao filme? Fala sobre, obviamente, sobre fé, fala sobre perda da figura de um dos padres do filme, não vou dizer qual perda que é, mas envolve isso. A figura da mãe que tá desesperada, você que é pai, você que é... Imagina seu filho tá com, aparentemente, uma doença. Então, mas aparentemente com uma doença. Você nem sabe, uma doença que até o ponto chega a ser uma doença espiritual. Até você saber que é isso, é só uma doença. Só que uma doença que não tem cura, que traz por ela várias marcas no corpo, ela fala em outros idiomas e tudo mais. Então, realmente é um filme que, na época quando eu assisti, me impactou, mas reassistindo agora e vendo esses pedaços, eu não vou contar os trechos, porque não por ser gráfico assim, mas porque é importante no contexto, não só a imagem. Se eu contar pra você, acontece isso na imagem, você fala, beleza, mas o contexto é importante para saber o porquê é usado, né? E toda a construção do final, parece que é uma batalha final mesmo, com o padre chegando, aquela cena icônica do padre chegando, que tá no trailer, tá no pôster, não é spoiler, dele vindo de carro para resolver o problema e tal coisa. É sensacional. Tudo bem que o pessoal vai assistir algumas cenas e vai remeter a Todo Mundo em Pânico, que vai remeter às inúmeras paródias que fizeram do filme, mas se existe paródia, porque aquele filme, naquele momento específico do tempo, é legal você se transportar. Imagina a galera assistindo isso, se pra gente, em 2026, é algo que dá aquela chacoalhada, imagina pra galera que assistiu na época, ali no início da década de 70, ver aquilo no cinema, é chocante, né? Então, e a trilha sonora também, a trilha sonora é excepcional, efeitos práticos que são usados na atmosfera, na maquiagem, na figura do demônio e tudo mais. Então, é um filme que eu recomendo. Se você não assistiu, assista. Infelizmente, comparado ao do William, não é um filme pra você assistir com criança, longe disso. Cara, independente nem com adulto, viu? Se você é muito. Se você é muito religioso, se você pende pra esse lado. Também, porque que nem o Renan falou bem, cara. O Exorcista, ele inaugurou, cara, praticamente, reinaugurou o terror ali nos anos 70, cara. Ele definiu o estilo, né? Sim. Dentro do terror, você tem filmes de exorcistas. Tem um monte de filme de exorcista, mas nenhum chega aos pés do original. Exato. De 73. Você tem alguns filmes meio parecidos, como aquele da profecia, né? The Omni, né? Do menino lá, o Damien. Sim, do Damien, verdade. Chega um pouco próximo, mas nada do impacto, que você falou, contextualizou bem, cara. Gente, 1973, cara. O Brasil era o último campeão da Copa do Mundo, da Copa de 70, Pelé ainda jogava. É verdade. Então, assim, cara, não é nem no Cosmos, então, e fazer um filme com aquela densidade, filme pesado, filme... uma fotografia sombria, boa, bonita, bons atores, uma trilha sonora pesada, que nem o Renan falou, cara, é de você pegar o teu fone de ouvido, vai para um quarto escuro, se possível 9 da noite, para começar o filme, para ele terminar ali perto da meia-noite,
Cara, imersão mais que isso, e ó, você vai dormir com a porta aberta. Sim, e é um filme que te prende, a história não é É só. inteligente, Não não é é um só a filme. circunstância do. Vou Não ter é gore, que não é expulsar. gore. Exato, vou ter que expulsar o demônio do corpo dessa menina. Não, Não, tem tem todo um mais coisa contexto além. até chegar lá. Tem É um filme sobre que vai crescendo, né? você. Tem sobre você recuperar a sua fé, sobre. Que nem eu falei, sobre perda, sobre você se encontrar, sobre sacrifício. Então é um filme que, se você não assistiu, que nem eu falei, é uma recomendação. Tente assistir a versão do diretor. Não precisa ver essa versão É, que eu falei pra se, você, que tem se mais nunca coisa. viu, né? Não precisa assistir do diretor, se nunca viu, né? Assiste essa normal que tem por aí disponível. Pode ser, Ó, pode ser. gostei, vou atrás dessa do diretor. Conversa com o Jack Sparrow, o Capitão Gancho, por aí. Na locadora do Renan também, aí você consegue achar. Mas é um E filme. se você já assistiu também, deixa aí nos comentários. Você fala assim, assisti, mas não me impactou tanto, ou me assisti, até hoje eu lembro dessa cena tal. Ou fala a cena, né? Qual foi a cena? Porque ali são várias cenas. Né? Eu queria falar das minhas aqui, mas aí entra numa zona que a gente não quer entrar. A intenção é indicar. Exato. Bom, aí agora, seu segundo filme, querido William, o que você assistiu aí? Menina, aí agora eu vou falando um pouco aí de coisa velha, né? Vou falar de um cara velho que tá vivo, graças a Deus. Que é o Dr. Clint Eastwood. Grande Clint Eastwood, né, cara? Que dirigiu e atuou nesse filme que eu vou passar agora, que chama-se Poder Absoluto, de 1997, my friend. É um filme um pouco mais suspense, é um filme um pouco mais, digamos, elegante, dá pra dizer assim, porque é um filme assim, que não é um filme com ação a todo momento, mas é um filme que te prende. Porque conta a história de um ladrão de casas, no caso vivido pelo Clint Eastwood, e ele rouba casas assim, casas luxuosas. Ele não vai roubar minha casa ou a casa do Renan, tá ligado? Ele vai na casa assim de pessoas com posses, né? E ele entra nessa casa e para roubar, e ele acaba vendo o que não deveria, né? Ele acaba vendo ali um assassinato, né? Ele começa a ver ali um crime acontecendo. E é uma pessoa muito famosa que comete esse assassinato, uma pessoa muito importante no mundo aí. E ele acaba se envolvendo nessa situação aí que tem gente muito poderosa por trás. Então é aquele jogo de até onde a verdade vale o risco, né? Então, porque aí você tem uma contradição, né? Você tem um ladrão ali meio que olhando a ética de tipo, o que eu faço? Eu presenciei esse assassinato, tem um figurão aqui, um cara importante que fez isso. E aí, como é que eu lido com isso? E contra quem que é? Eu não posso falar, que vai estar na spoiler zone. Mas é um filme assim, cara, que por mais que não tenha uma ação frenética, é um filme que te prende, cara. É um filme que te prende, é atuação muito boa do Clint Eastwood, de uns outros atores que estão aí presentes também. Tem o Gene Hackman, o falecido Gene Hackman tá nesse filme também. Então você imagina que é um filme aí com uma qualidade ímpar aí. O Hackman que fez o Lex Luthor, é ele mesmo? Isso, o primeiro Superman? Isso, ele fez um monte de filme, né? O Mississippi em Chamas, Inimigo do Estado, ele fez aqueles anos 70, cara, Poseidon. É sensacional, cara. As atuações são muito boas, cara. E é uma coisa interessante pra ver, cara. Eu acho que ele acaba sendo, digamos, o cara certo no lugar errado, tá ligado? Mas é um filme interessante, é um filme... Você quer ver uma coisa diferente? Puta, eu não quero ver só explosões, sangue, porrada e bomba, mas também não quero ver uma coisa muito parada. Poder Absoluto pode ser um filme que vai te absorver aí, cara. É um filme dos anos 90 e com a qualidade Clint Eastwood. Quem gosta de Clint Eastwood passou essa gema aí, você, puta, eu não percebi esse filme do Clint Eastwood. Todo mundo vê, porque todo mundo já conhece, né, de filme do Clint. Esse é um que passa despercebido em algumas listas, viu? Mas é um filmaço, cara. Você já viu, Renanzinho, esse filme? Esse daí, infelizmente, não. Ainda não vi, porque normalmente os filmes do Clint Eastwood eu vi os mais famosos. Tirando os que ele fez nos últimos tempos, que ele já tá mais velho, tipo Garota de Ouro, né, que é de boxe. Ele fez aquele Gran Torino, que...
Muito bom também. Aí tem os mais antigos, que são a trilogia dos dólares. Também assisti alguns. Eu sei que tem vários, mas eu só assisti alguns do Dirty Harry. Mas esse não vi e gosto de filme de suspense. Eu tava dando uma olhada aqui enquanto você falava, né? Vendo a capa do filme, vendo os atores e tudo mais. É baseado num livro. Eu nem sabia, não sabia disso. Não sei se o senhor sabia. Essa eu não sabia também, não. Aí, a informação. Um livro de mesmo nome, então a história foi uma adaptação aí, e tem aqui também, que eu aproveitei e vi, você que tem o Prime Video, você pode assistir no Prime Video, aí, ó. Indicação. Fica a indicação. Não ganha um puto, pra falar no Prime Video, mas tá aí, pra que você possa assistir. Eu não vi e gosto de filme de suspense, hein? É um filme bom, cara. É um suspense legal. É um bom suspense, assim, que eu acho que vai prender a galera também. Não tem muita coisa, não tem plot twist, assim, porque é meio que o que é apresentado acontece mesmo, né? Mas o jeito que é desenvolvido e desenrolado é um filme bom, cara. É um filme legal. Acho que vale a pena. A gente tá falando aqui, cara, assim, filme que a gente assistiu, deu sorte de ter sido bom, tá? Pode ser que a gente vá assistir um filme aqui e seja um filme ruim, a gente fala aqui também. Isso foi legal você falar, que tudo que a gente assistiu aqui foram coisas que a gente gostou, né? Não vai indicar deu sorte. Não vai indicar pra vocês uma parada que a gente não gostou. Obviamente, nós vivemos num mundo que nem tudo que eu gosto você vai gostar e vice-versa. Então, pode acontecer de você ver algum filme, você fala assim, Renan, pô, Exorcista, mano, vai pra puta que eu parei, eu não vou assistir essa coisa. Não tem problema nenhum. Não se reprima. Não, fique à volta. Mas assim, às vezes pode acontecer que alguém acompanha o canal, havia escutado, mas ela fala, pô, o cara indicou, vou tentar ver, entendeu? Essa é a função. E você mencionou, agora, que nem eu falei, um filme que é baseado num livro. E eu também, minha segunda indicação aí pra vocês, também vou falar de um filme baseado num livro. Olha só. Na verdade, nem é só um livro, são vários livros, né? No meu entendimento, são 4 livros. Que é da trilogia do Hannibal the Cannibal, Hannibal Lecter. Só que assim, é engraçado porque quando você fala dos filmes do Hannibal Lecter, o pessoal lembra de Silêncio dos Inocentes, ou migrando para uma versão pornográfica, né, que é o Silêncio dos Indecentes, mas isso aí não tá na lista. Não tá na lista, a gente não assistiu. Mas assim, filmaço. Aí temos o Hannibal, de 2002, que é a continuação direta do Silêncio dos Inocentes, que é um filme mais ou menos, que não é... O Dragão Vermelho não tem também depois? Então, aí o terceiro, só que na verdade na cronologia é o primeiro, é o Dragão Vermelho. Que não... Mas não você... Não, o Dragão Vermelho é bom, eu gostava, só que... Aí depois fizeram um Hannibal Origins, virou X-Men o negócio. Só que assim, eu não sabia, mas existe um filme antes, muito antes de Silêncio dos Inocentes, que se baseia também nas obras do mesmo autor que fez toda a história do primeiro livro, Dragão Vermelho, que é conhecido como, acho, Caçador de Assassinos no Brasil. É um título péssimo, horrível, mas é o título. Mas o que eu conheci o filme é chamado Manhunter. E eu vou até explicar aonde eu conheci esse filme. Não foi indicação de ninguém, mas tem um canal no YouTube que ele faz comparações de filmes. Filmes que, por exemplo, qual que seria a versão melhor? A versão de 1990? A versão de nem Scarface do Al Pacino? Qual que seria a melhor versão? Existe uma versão anterior à do Al Pacino, só que todo mundo lembra a do Al Pacino. Mas qual que seria a melhor versão? Então eles fazem essas comparações. E o cara do canal, ele fez a comparação Dragão Vermelho e Manhunter. Eu falei assim, como assim Manhunter? Tem outro filme? E aí eu fui atrás do filme e assisti o filme e é filmaço. Ele não perde em nada pra quem assistiu Dragão Vermelho. Ele fala assim, mas é o mesmo filme? A atuação, eu achei, de todos os atores. Eu vou salientar um ponto. Obviamente, pelo status do Anthony Hopkins sendo o Hannibal Lecter, é óbvio que Dragão Vermelho, na época que foi lançado, ele ia ter um destaque muito maior, né?
ele não é protagonista. No próprio livro, o Hannibal tem uma participação muito pequena, mas como todo mundo queria ver o Hannibal no cinema, eles estenderam isso no Dragão Vermelho. Só que no Manhunter, que é um filme da década de 80, ele traz uma abordagem que eu senti que faltou no Dragão Vermelho, que é a abordagem do policial. Porque, para que vocês que não sabem da história, William Graham, que é o detetive, ele tá aposentado. É um detetive já que ele tem pode-se dizer que é a maldição, vamos dizer assim, porque não é uma dádiva, né? De conseguir entender assassinos, de entrar na mente dos assassinos, de saber como que eles funcionam, qual é a busca deles através de uma vítima. Só que isso é um desgaste total pra cabeça dele. Ele é casado, ele tem esposa, então ele não quer mais continuar nessa vida. E o último caso, antes da aposentadoria dele, foi qual? O Hannibal. Ele conseguiu, através dessa maneira que ele tem de presenciar, de viver, ele se torna um assassino. Ele não mata ninguém, mas ele se torna um assassino, e assim ele consegue entender e caçar esses assassinos. Foi muito desgastante para ele, então ele se aposenta. Só que, de repente, aparece um novo assassino na área, com um modus operandi, não vou dizer parecido, mas que tem a mesma busca que o Hannibal tinha. Então ele precisa ir atrás desse assassino que tem o codinome Fada do Dente. A maneira como, só fazendo um comparativo, a maneira como é abordado essa paranoia que ele cria, esse distanciamento que ele cria, para começar a perceber, a ter esse feeling de assassino, eu achei muito melhor em Manhunter. Foi muito mais construído ao meu ponto de vista. Fora que o vilão do filme, que é esse Fada do Dente, ele é muito mais assustador, na minha opinião, no filme dos anos 80 do que o filme do início dos anos 2000. Eu acho até o filme do início dos anos 2000, o Fada do Dente, mais caricato do que esse daí que é mais assustador. Tem paralelos, tem algumas cenas que são similares ao que acontece, porque, que nem eu mencionei, é baseado num livro. Só que a construção e todo o processo de narrativa eu achei muito mais bem implementado nesse Manhunter. Então, se você gosta da trilogia, obviamente, do Hannibal Lecter, das histórias que foram criadas e não sabia que existia esse filme, recomendo muito você assistir. Mas, você fala assim, pô, mas eu nem sei quem é o Hannibal Lecter, eu nem sei o que ele faz, por que ele é um vilão tão famoso assim. Mesmo assim, se você gosta de um suspense, se você gosta de uma parada assim, mais detetive, não tem tanto parada de gore, não tem esse problema, não é um filme pra criança, é um filme pesado, é um filme denso. Existem momentos que mostram uma violência gráfica, mas essa violência, ela tem um distanciamento, porque não é aquela violência tipo Jason da vida, onde você torce pro cara arrancar a cabeça de alguém. São violências que você consegue perceber a parte forense que o pessoal faz, a parte do estudo que o pessoal faz. E eu achei fantástico. É um filme muito bom, tem uma trilha sonora que te marca. Tem uma parada meio noir o filme. Mesmo ele não sendo na década tipo de 50, uma década de 30, que alguns filmes noir têm essa parada. Ele se situa mesmo nos anos 80. Mas eu achei que tem esse momento de diálogo dele sozinho, das paranoias que ele tem. É um filme que eu recomendo, não sei se o nosso amigo B0 já assistiu. Pode ser ou a versão do Manhunter, ou também pode ser a versão do Dragão Vermelho, né? Olha, muito bom, hein, Renan? Eu não conheço. O senhor tinha aqui na coxinha, já tinha comentado comigo desse filme, né? É um filme de 86, meu querido. 86, isso. O aninho bom, né? 86. Saiu pouca coisa boa saiu nesse ano aí, né? É pouco, não. Depois a gente pode até, se o pessoal gostar, a gente pode até fazer por década, por ano. Porque aqui é 87, verdade. Né? 87 é o ano dos filmes bons, né? É verdade. Deixa aí deixa a oportunidade pro pessoal aí nos comentários, né? Se vocês têm alguma ideia para implementar nesse quadro aqui do canal, porque a intenção é a participação de vocês, obviamente, né? A gente trocar essa ideia que é legal, cara. E, cara, eu sou muito fã digamos, do Hannibal Lecter verso, né? Principalmente dos filmes. A série eu confesso que eu não assisti,
Mas O Silêncio dos Inocentes, eu achei um baita do filme. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu era adolescente. Eu não sabia nada do filme. Aluguei esse filme numa locadora, uma fita maravilhosa, era DVD, não lembro agora. Botei lá, e eu achava que era uma outra coisa, porque que nem você falou bem, na capa você tem lá o Anthony Hopkins e a Julia Moore, pode ser? Eu acho que era a Julia Moore, né? Não lembro agora. Judy Foster. Judy Foster, Julia Moore é outra atriz, pô. A Judy Foster, novinha, né? Falei, vamos lá, né? Filme de investigação, vamos ver. Porra, é um filme muito mais tenso do que imagina, não é bem sobre o Hannibal Lecter, né? Era sobre o outro cara. E ouvindo o senhor aí discorrer sobre o filme, você vê que muita coisa teve inspiração, né? O Silêncio dos Inocentes, digamos, foi lançado depois, né? Mas eu achei realmente uma dica preciosa aí para os nossos queridos inscritos aqui, galera que está assistindo aqui. É um filme que eu não assisti, que já está na minha lista aqui, viu? Já estou correndo aqui, já estou navegando os 7 mares. Na cronologia, Dragão Vermelho foi o primeiro livro que foi lançado. Só que como eles já tinham feito Manhunter, quando chegou a vez, falaram assim, a gente não vai fazer de novo, vamos fazer a sequência, que seria o próximo, que no caso é o Silence of the Lambs, né? Que é o Silêncio dos Inocentes. E aí, depois que eles fizeram esses, já deu um distanciamento do filme da década de 80, e obviamente eles falaram assim, agora a gente vai ter a oportunidade de fazer destacando o Hannibal Lecter, então a gente vai fazer de novo o filme. Só que, ponderando, o Hannibal Lecter, tanto no conto, que é no livro, como no filme Manhunter, ele tem uma participação importante, só que ela é pequena, não se compara. É que até o ator que faz é um ator escocês que faz o Hannibal Lecter. Ele tem uma outra abordagem pro personagem, porque o próprio Anthony Hopkins, ele é mais, vamos assim dizer, seduzente, né? Ele é mais elegante. Mais charmosinho? Mais charmosinho, isso. E eu ia falar o William Hurt, mas não é o William Hurt. Eu pesquisar aqui só pra falar o nome do cara, porque cara, é sacanagem, né? Se eu não me engano, esse ator é o mesmo que... Não, acho que eu posso estar falando besteira. Tá vivo ainda, hein? Tá vivo ainda. Não vou matar ninguém, não. Thomas Brolin, um abraço. Os advogados já entraram em contato com o senhor. Acho que é o cara que fez como se fosse o pai do Wolverine. X-Men 2. Ele fez X-Men 2. Não é? Então minha memória... Oh, meu Deus. Brian Cox. Você gosta do Cox. Entendi. Ele mesmo, exato, é ele então mesmo. Fica aí a recomendação do Dr. Renan, velho. Bom filme, hein? Esse aí, confesso que eu não conhecia. Manhunter ou Caçador de Assassinos de 1986, garotinho, anota aí. Eu vi aqui que tem bastante local, dá pra você assistir na Claro TV, na Amazon Prime e no Google Play. Vejam, você sabe que esse filme aqui às vezes tem no YouTube dublado, viu? A galera que gosta de ver dublado, porque eu e o Renan, nós somos, digamos assim, bem frescos. Fresco safado. A gente só assiste filme legendado, eu não assisto filme dublado. Eu pondero... Não quem assiste. Pode fazer o que você quiser. Eu pondero, por exemplo, eu assisti Sete Samurais, que é um filme japonês dublado, porque aí me ajuda. Também, né? Me ajuda aí, porra. Me ajuda aí, porra. Kokotos aqui no Ai Canadá, aí não dá, né? Aí, cadê? Honda, Kamehameha, Gohan. A gente não tem o John Kabira aqui pra ajudar a gente, né? Chupa, senta, roda. Não vai. Bom, vou passar pro meu terceiro aqui, pra finalizar minha trilogia, Renanzinho, pode ser? Manda ver. Pô, a galera tá achando, nossa, como o Will é bonzinho, né? Ele mandou um filme de desenho, depois ele mandou um suspensinho. Ai, que homem fofo. Então toma. Enigma do Horizonte, Renan. É um filme dos anos 90 de novo. Olha só, tô agora perceber. Só vi filme dos anos 90, cara. Você estava na deadline dos 90, você não podia sair dali. Eu tava, acho que realmente, cara, tava na thread dos anos 90 aí. Mas, assim, é um filme, cara, é um sci-fi, né? É um filme de ficção científica, só que não é o que você tá pensando, não, menino. Não é um filme nos moldes de, digamos, Stargate, que era um filme dos anos 90 ali de ficção. Tem uma pegada, eu gosto muito da expressão que eu vi na internet, que é o Hellraiser no espaço. Lembra muito, tá? É um filme diferente,
Só que é um filme, cara, eu não vou falar que são mil maravilhas, tá? Eu acho que é um filme que poderia ter sido muito mais do que foi. Porque ele sofreu com duas coisas. Ele sofreu com censura, porque ele era... A ideia do diretor, acho que é aquele Paul W. Anderson, que era, acho que é o mesmo que fez o Mortal Kombat, agora não lembro. Mortal Kombat 95, tá? Não é essas porcarias de hoje em dia. Ele tinha uma ideia bem pesada de fazer dos filmes, assim, uma pegada bem parecida, até mais forte do que Hellraiser. Quem nunca assistiu, fica a recomendação de Hellraiser 1, né? E, cara, é um filme tenso. Tem dois atores, assim, mais famosos, né? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Que tem o Lawrence Fishburne, que é o Morfeu, né? Ali da trilogia original do Matrix. E tem também ali o ator que fez o Jurassic Park, né? Que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas depois aí a gente... Espera aí, enquanto você vai descrevendo aqui, eu vou pegar o nome dele pro senhor. Por favor, por favor. Porque, assim, é um cara que fez um filme Jurassic Park, um filme... Tudo bem, tem essa parte meio gore ali no Jurassic Park, mas é um cara que você nunca imaginaria que ia fazer um filme de ficção científica voltada para o terror, né? Esse é um filme mais voltado para o terror, é um terror meio psicológico. É um filme que teve esse problema, como eu falei, de censura, ele acabou não indo a versão, digamos, versão final, não existe a versão do diretor, a versão do diretor acabou se perdendo, algumas pessoas dizem que foi destruído em um incêndio na Califórnia, e os próprios atores citaram que era um filme muito mais pesado que foi pro cinema, e foi uma bomba no cinema. Quando eu falo bomba, ele não fez tanto sucesso, ele virou um filme cult depois, porque é um filme que tem elementos ali parecidos com Alien, o Oitavo Passageiro, baita nome, né, em português, né? Então, o Enigma do Horizonte, né, que é o nome aqui em português, esse filme, ele começa com uma missão, né, que os caras têm, que é investigar uma nave que foi desaparecida, e de repente essa nave, ela volta a emitir um sinal de que ela estava ainda viva, digamos assim, e só que ela estava perto de um buraco negro, isso antes de Interestelar, hein? Aí os caras vão lá, junto com o maluco lá do Jurassic Park, que é o cara que desenhou a nave, então ele conhece tudo, só que ele não é astronauta, tá? O resto da galera é. O doutor, né? O doutor é o William Weir, que é o doutor do filme, é interpretado pelo Sam Neill. Sam Neill, cara. Que é um ator neozelandês. Muito bom, muito obrigado, cara. O Kiwi, né, como diz o outro. Cara, exato, Sam Neill fez esse filme muito bom, junto com o Lawrence, mas tem outros atores muito bons ali também participando. E é um filme tenso, tá? É um filme que tem que ter uma atmosfera bem pesada, assim, meio claustrofóbico, tá ligado? Mexe muito com o psicológico. Só que assim, não tem jumpscare, não é só susto, é um tipo de tensão que vai crescendo aos poucos, sabe? Você vai cada vez falar, meu Deus, onde esses caras estão se enfiando? Porque ele vai resgatar a nave. Só que eles chegam na nave e não tem ninguém, não tem rastro de nada. Como assim? E aí, aos poucos, você vai entendendo o que aconteceu com aquela tripulação. E aí você vai entender, não posso dar spoilers, por que a gente fala que é um pouco, lembra um pouco Hellraiser, né? É um filme que tem ali tem alguns efeitos práticos, tem um certo gore mais ali no final, e é um filme que você, quando termina, você fala, poxa, se o cara tivesse insistido ainda um pouquinho, mais 10 minutinhos nesse caminho, seria um clássico definitivo. Mas assim, talvez a galera não estava preparada para aquele filme, porque é um filme mais pesado, é um filme realmente ali que mexe com muitas emoções de cada um dos astronautas que estão ali naquela missão, e tem uns desfechos ali realmente mais impactantes, né? Então é um filme realmente interessante que dizem que há duas aí ideias. Seria um reboot, um remake, né? Desculpa, com um pouco mais agora de liberdade criativa, e o outro fala que é uma continuação. Então, assim, quer assistir um filme tenso, de ficção científica, que virou um cult, que a galera não tá muito aí familiarizado, não é muito famosinho, e que tem bons atores, eu recomendo esse filme. Não é, nossa, um dos melhores filmes da história, mas é um filme interessante para você entender como funciona, como foi a cabeça do diretor, como foi a cabeça do roteirista, tem uma boa fotografia, é um filme que é claustrofóbico, então, assim, é um filme interessante para assistir, se quiser um pouco mais de tensão na sua vida, beleza. Já tinha visto, Renanzinho? Então, esse daí, na hora que você falou assim, eu tô assistindo esse filme, até falei assim, é um chamado Horizon, alguma coisa. Aí eu falei,
aqui tem, eu até perguntei, tem o cara que fez o Matrix, aí você, é esse mesmo, porque o nome já era me familiar, né? Eu já não assisti agora, já tinha assistido um tempo, né? E você comentando assim, é isso mesmo, é um filme que pra quem gosta desses exemplos que você deu, você não vai se perder no sentido assim, não, esse filme aqui não é o que eu esperava. Obviamente, condiz também o que você disse sobre, poderia ser um pouquinho mais, daria pra extrair um pouquinho mais, porque a ideia é muito boa. Tem uma coisa que eu gostaria de implementar, o que você falou, é a situação do tempo, porque o relógio tá passando e eles têm que realizar uma tarefa, e eles têm um pouco tempo para fazer essa tarefa. Então tem essa parada da urgência, que o filme traz isso, e você tá acompanhando, e você cria naturalmente uma conexão com os personagens. Não necessariamente precisa ser o protagonista, mas tem vários tripulantes nessa nave. E cada tripulante tem as suas características e obviamente você cria expectativa por aquele personagem, né? De saber, vai acontecer alguma coisa com ele? Eles vão conseguir sair dessa? Por que não tem ninguém nessa nave? Tem os questionamentos que te prendem no filme, não só pela atmosfera, não só pela história, mas também pela surpresa, pelo suspense e também pelo gore que acontece, né? É sensacional, um filme muito bom. Uma pena que acabou não sendo explorado o máximo possível, né? Exato. É um filme diferente. É um filme que depois virou cult, né? Que a galera fala, né? Ficou esquecido muito tempo em algumas locadoras. Eu mesmo passava despercebido por ele. Falava, não, esse filme aí Não tem. E também, assim, a própria capa do filme, que antigamente a gente via muito por capa, é uma capa muito genérica. Assim, é uma capa. Vocês viram aqui, eu passei aqui agora no vídeo, editado aqui. Vocês estão vendo que não é nada assim que chama muito, até ser uma coisa meio escura. É uma nave. Você pensa que é tipo assim, é um filme genérico de ficção científica e nave espacial. Exato. Não é isso. Não é. É por isso que eu falo, é um filme diferente. Não vá pensando que você vai ver um Alien, não vai pensando que você vai ver um Stargate, que nem eu falei. É um filme diferente, cara. Um filme diferente que você vai ficar com aquele gostinho de porra, podia ter sido mais, hein? Mas não é um filme ruim. Você não vai falar, porra, gastei meu tempo. Não. O filme você fala, pô, legal. Mas, poxa, aí você fica pensando depois, que o Renan pergunta, o que você fica pensando? Eu fico pensando depois, tipo, poxa, dava pra... Não foi aquele finalzinho ali, você dá uma estendida, faz tal coisa, mano, que impacto que ia dar esse negócio, hein? Esse negócio do Renan falou do tempo, puta, cara, vamos parar por aqui, senão spoiler zone. Não, mas a questão às vezes também, que nem se falou assim, pô, é um filme que passou meio despercebido, provavelmente outros filmes mais interessantes pro grande público foram lançados naquele ano, naquele período, e acabou se perdendo. Se eu não me engano, ele é da mesma época do Titanic, velho. Então, 97, né? Aí lascou, tá ligado? Eu acho que foi algumas semanas antes ou semanas depois do lançamento do Titanic. Então, tipo, meu... Aí é foda. Aí não dá, ficou pouco tempo nas salas do cinema, porque não deu sucesso. E fazendo um gancho, você quer concluir mais alguma coisa? Que eu já ia pegar esse gancho já. Não, já mete o Capitão Gancho, vai pro terceiro filme, a gente tá quase encerrando aqui. Já então, o interessante é que eu vou fazer um gancho porque o meu terceiro filme tem um título parecido e também sofreu desse mesmo problema. Opa. Lançou próximo de um filme muito importante na época, que tinha uma temática similar, só que por causa de chamar um pouco mais da atenção desse filme, não o que eu vou dizer, mas o popular para o grande público, acabou ficando um pouco esquecido e se tornou cult, né? Que é o Enigma do Outro Mundo. É cheio dos enigmas aqui, né? Enigma do Horizonte, do Outro Mundo. Mas quando houve a estreia do The Thing, do John Carpenter... É só importante falar que aqui não é Scooby-Doo, viu? A gente não tá lidando com não é a máquina do mistério aqui. Não é isso não, viu, Medida? Mas aqui foi coincidência, cara. Não, total. Por isso que eu falei, deixa eu pegar esse gancho, né? Porque na época que foi lançado The Thing, no mesmo período foi lançado o ET, o Extraterrestre. E assim... Steven Spielberg, vindo de Goonies, vindo de uma parada assim que todo mundo ia levar as crianças pra assistir, você ia assistir um filme que tem um alienígena, que é do bem,
que é bonzinho, que dá pra vender brinquedo, e do outro lado, um puta filme de ficção científica com horror no talo, que até hoje funciona muito bem. Mas bom, vamos lá, vou explanar um pouco pra você. O Enigma do Outro Mundo, pra mim, é aqueles filmes que tá no meu top 10 com certeza, de melhores filmes que eu já assisti. Então não é a primeira vez. Você vê que alguns da minha lista aqui não são a primeira vez que eu assisti. São aqueles momentos que você vê, tá friozinho, tá chuva, é um filme pra você assistir no frio, porque ele tem essa atmosfera de Alasca, que tem essa atmosfera de você tá meio paranoico, aquele cabin fever, quando o cara tá preso num local isolado e ele começa a ter paranoias de um monte de coisa. É esse tipo de filme. É um dos meus, feito pelos meus diretores favoritos, que é o John Carpenter, que ele, junto com ele, o Morricone, que fazia as trilhas sonoras dos filmes do Clint Eastwood, da trilogia dos dólares. João Carpinteiro, né? Também conhecido como o João Carpinteiro, o Carpinteiro, que tá vivo até hoje também, ó, viu? Tá todo mundo vivo. Com a incrível participação de Kurt Russell, que é o protagonista, um dos protagonistas do filme, né? Mas bom, o filme ele já mostra pra você o que ele tá... E também é um remake, porque tem uma versão mais antiga ainda. Anos que eu não lembro. Se não me engano. Exato, que é um dos filmes favoritos do próprio John Carpenter. Então o cara pegou... E esse filme que você falou, O Enigma do Outro Mundo, aqui você tá falando, ele é de 82. Então, assim, você falou bem. Mesma época, acho que foi quase a mesma semana, o mesmo mês, do ET, do Steven Spielberg, né? Aí azedou. Aí o pessoal acabou se perdendo, que não foi, se tornou cult, porque envelheceu muito bem. Principalmente, não só pela história que te pega, mas também pela situação do não uso de CGI, de computação gráfica. Sério. Eu não sei se ganhou Oscar esse filme, se não ganhou, merece muito, porque o que eles conseguiram fazer com os efeitos práticos desse filme, mostrando o alienígena, puta que eu pariu, porque o interessante desse filme é que ele já começa, e no trailer tá ali mostrando pra vocês, cai um alienígena na Terra. E existe uma base no Alasca de pesquisadores. Só que esse alienígena, eu não vou explicar o porquê, acaba entrando em contato com essa base de americanos. Não, é uma base... Não, peraí, calma. Não é a base norueguesa? Então, são duas bases, aí que tá. Isso, exato. Existe uma base anterior à americana. O filme demonstra o que acontece na base americana. É que depois de um tempo, eles pegaram esse filme e fizeram uma prequel do Enigma do Outro Mundo, que mostra o que acontece na base da Noruega. E essa prequel, se não me engano, em 2010, 2011. Exato. Mas eu tô falando galera, do original, né? Vamos já botar água no chope, galera. Ali quase não tem efeito prático. Ali é só efeito digital. Eles só pegaram as mesmas coisas que dão certo no filme dos anos 80 e tentaram replicar. Não ficou legal. Não é um filme também péssimo, mas também... Se você não assistir, não pega nada também. É um filme esquecível. Total. E aí, essa base americana tem contato com alienígena. O problema é que eles não sabem como é o alienígena, porque o alienígena ele não tem uma forma única. Ele consegue se transformar em qualquer coisa, desde animais a seres humanos. Ele não se transforma em coisas inanimadas, né? São coisas que têm organismos. Só que, dentro dessa base, sem contato com o externo, e provavelmente uma das pessoas que tá nessa base, que são vários americanos, é o alienígena. Como que você vai saber quem é quem? E aí começa a entrar meio que um jogo de gato e rato. Você assistindo, você começa a questionar. Eu sei que esse cara, eu sei que esse cara. E aos poucos, o filme vai te entregando algumas informações. Mas existe todo esse contexto de quem é o alienígena, do que é a coisa, né? Porque o título seria A Coisa, né? Define a coisa.
E nisso vai rolando o filme no sentido de suspense, terror e muito horror de corpo. Por quê? Nas transformações do alienígena, rola de tudo. E a imaginação, o cara tava inspirado naquele momento. Desde, Nossa, tipo, demais. órgão abrindo, cabeça se espalhando, mão se contorcendo. Só que não é horror por horror, né, Renan? Não é exploitation, não é tipo que nem o... Ai, meu Deus, como é que é de palhaço agora? O Art? Ah, o Terrify. Não, Terrify é trecheira pura. É trecheira. É. Esse não é trecheira. Esse daí é muito foda, a trilha sonora é muito boa. E eu depois eu vou perguntar pra vocês aí no final, porque existe até hoje o questionamento na conclusão do filme do quem é quem. E aí eu vou deixar em aberto, porque vocês vão assistir, e aí vocês falem pra mim quem é quem. O que significa quem é quem? Quando vocês terminarem de assistir o filme, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Olha, O William sabe quem é quem que eu tô dizendo. Né? Esse é um dos filmes, cara. Eu vou te falar que acho que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tá no meu top 10 fácil. É um filme assim, cara. Como você falou, envelheceu muito bom, né? Envelheceu que nem vinho. É um dos melhores filmes da história. Ponto. Não tô nem falando dos melhores filmes do terror. Os melhores filmes da história. O filme, ele te prende, cara, do começo ao fim. E você fica nessa questão, caramba, quem que é quem? Será que é ele? Será que é o outro? E tem aquele ambiente claustrofóbico. E eu fiz essa experiência que o Renan falou, assistindo um dia de frio. Cara, é bem legal, cara. À noite, apaga todas as luzes, se puder botar um foninho. Cara, é muito imersivo, uma boa trilha. Os efeitos são muito bons para um filme de 1982. Atuações ótimas. O Kurt Russell, se eu não me engano, eu não lembro se foi antes ou depois que ele fez A Fuga de Nova York, então ele tava meio que começando a ficar no auge ali, né? Eu acho que deve ser... Eu não sei se A Fuga de Nova York é de 81, mas é nessa mesma vibe e outro filme do John Carpenter. O John Carpenter e o Kurt Russell são parceiros de um monte de filme que eles fizeram juntos. Sim, sim. Então, assim, Aventureiros do Bairro Proibido, que é o... Virou Mortal Kombat, hein? Big Trouble in Little China. Filmaço. Meio trecheira, comédia ali, sei lá, comédia-ação dos anos 80, mas filmaço. E assim, as atuações são muito boas, não tem, o roteiro não é facilitador, então assim, é angustiante para como as pessoas tentam resolver as situações, os problemas, né? Eu tô falando que esse é um filme, cara, que eu devo ter assistido sem brincadeira umas 10 vezes, eu acho, porque meu pai é um dos filmes favoritos do meu pai. Então, meu pai, quando alugava a locadora, cara, uma vez a cada, sei lá, 2, 3 meses, era o Comfort Movie, né? O filme conforto do meu pai. Falava, não tô sem fazer nada aqui, vou ver lindo. Por isso que é o meu também. Quando eu sinto, falo assim, eu queria assistir um filme pra me deixar de boa. E assim, não é um filme pra ser nesse contexto. Mas não sei o que me traz, talvez traz essa sensação no seu pai, do Comfort Movie, do filme que, tipo assim, deixa eu voltar pra um tempo que eu nem vivia nesse tempo, assim, não faz sentido pra mim, mas eu tenho essa conexão com esse filme e é interessante porque eu assisti tantas vezes, mas você que vai assistir a primeira vez, vai te dar vontade de você assistir de novo. Porque você já vai ter as informações e você vai começar a ver os detalhes que o filme te entregou, mas nas entrelinhas. Exato. Tudo tem resposta. Tem o final, né, que a gente não pode falar aqui, que é o final que eu acho que você assiste lá, depois volta aqui no vídeo, né, e deixa aqui no comentário, manda pra gente depois, aí no particular, sei lá, falando, cara, eu acho que é isso. Porque é um filme que vai fazer você pensar, é um filme muito inteligente, é um filme que pega uma premissa simples, digamos assim, e, cara, surfa muito bem. Concordo 100%. E um plus a respeito, tem um jogo de Play 2, eu não sei se tem só Play 2, deve ter pra PC também, do Enigma do Outro Mundo. Eu nunca joguei, eu sei que existe, e ele aborda como se fosse uma continuação do filme. No momento que o filme acaba, eles fizeram como se fosse uma continuação. Aí eu já não sei se é canônico, aí eu já não sei, aí eu não posso dizer porque eu não joguei. E tem também, se não me engano, fizeram um livro depois, para ver o que aconteceu, o que deveria acontecer, mas assim, só para relembrar um pouco o começo, foi um filme, cara, que fez zero sucesso quando lançou.
Zero sucesso. Foi um desastre, digamos assim. O John Carpenter quase, assim, desistiu de muita coisa porque não fez sucesso. Ficou jogado. Ele só voltou a ser famosinho por causa das locadoras dos anos 90. Então, tipo, demorou mais de 10 anos para ele voltar, pra galera pegar e falar, meu, isso aqui é uma joia, cara, puta filme. Porque a galera tava na vibe do ET Telefone em Minha Casa. Então, tipo, era um filme fofinho, bonitinho, bem anos 80. Cara, o Enigma do Cthulhu não é anos 80, cara. Você não vai ver ombreiras, aqueles cabelos laque. É um filme tenso, é um filme assim, realmente pra... Realmente não dá pra esticar sua vovó ali. A vovó, a não ser que a vovó goste, né, de um filme mais tenso. Mas é um filme que tem umas partes, uns gore ali, que você fala, meu Deus do céu, que é isso? Como é que eles fizeram isso, entendeu? É um filme bem legal, cara. É um filme, assim, eu adoro. Sempre que possível, uma vez por ano, eu tento dar uma assistidinha. E eu gosto também das análises que fizeram a respeito do filme. Só isso aí é um plus que eu gostaria de dizer, por ser um dos filmes que eu já assisti tantas vezes já e é um dos meus favoritos. O McCready, que é o personagem interpretado pelo Kurt Russell, no começo do filme, ele tá jogando contra um computador. E aí, esse computador acaba ganhando dele, usando de uma artimanha lá. Aí ele fica puto da vida, em vez de desligar o computador, ele vai lá e destrói o computador. Observe isso vai fazer muito sentido durante a trama. Eu só vou falar isso. Cara, são muitas camadas. É muita parte legal. Você fala, pô, Tudo cena... que o William falou, tudo faz sentido. Não, e não é um filme, ele respeita muito aquela lei de Tchaikovsky. Você conhece a lei de Tchaikovsky, Renan? Olha só, momento nerd, hein? Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre filme, você mencionou isso e eu vou falar o que eu lembro, eu posso estar enganado. Vamos lá. Que é tudo que é mostrado pra você, existe um significado durante a trama. Então não é só mostrar por mostrar. Se existe uma caneta que é mostrada, essa caneta vai aparecer depois com uma importância mais pra frente, assim sucessivamente. É isso, não é não? Certa resposta? Que bom aluno, hein? Maravilhoso. Exatamente. A memória tá boa, os Tadala que eu tô tomando não tá afetando a memória, olha que maravilha. Bom, a cabeça de cima tá boa também, menino? Porque é realmente isso, cara. É um filme que não joga coisas na tela, não tem... Tem um ou outro jumpscare, eu acho, mas também é nada que fala susto por susto, não é. E tudo faz sentido. Você fala, puta, entendi, e aí você se coloca no lugar do personagem. O que você faria em situações daquela? É um filme realmente, cara, que você não vai querer mexer no celular. Você vai assistir tranquilo, cara, que vai te prender. Eu acho... Posso dar minha opinião aqui, Billy? Até aqui... Pode falar, pô. Até aqui esse é o melhor filme que a gente falou. Assim, eu não posso falar dos que eu não vi, porque você mencionou... Ah, é verdade, eu não vi ainda o Manhunter, não assisti, por exemplo. Você assistiu filmes que eu não vi, você mencionou filmes que eu não vi, mas, assim, é muito difícil de eu tirar esse filme do meu top 10, isso é certeza. Ah, isso é certeza. Bom, agora vamos encaminhar aqui pro final e aí a gente quer uma surpresinha para vocês. Eu e Renan acabamos assistindo o mesmo filme. Exato. Então ele vai ser o 7º filme aqui, a gente vai dividir aqui, né? A gente não assistiu no mesmo lugar, né? Mas foi no mesmo período, foi uma indicação do Renan para mim. E ele assistiu um dia e no outro dia eu assisti. E é um filme, digamos, diferente, né, cara? Não dá pra enquadrar ele no lugar. E o legal que ainda entra na ideia sua da década de 90, porque é um filme dos anos 90 também, né? Sem querer, de novo, filme de 99 chamado Santos Justiceiros. Vejam só que belo nome, hein? Ou também, pro pessoal que busca o filme em inglês, o Boondock Saints também pode ser achado também. Tudo bem que pra gente, Boondock fica meio estranho, né? Mas eu gostei do Santos Justiceiros. Assim, eu sou muito contra a parada da tradução de alguns filmes, que aí acaba ou você dando muito spoiler sobre o filme, ou você entregando umas paradas, mas assim... Mas Santos Justiceiros eu acho que faz uma boa apresentação do que se trata o filme, né? Sim, e
foi uma boa tradução. E assim, cara, o que é este filme? Como é que a gente pode definir esse filme? Se me pedisse, Will, uma palavra sobre esse filme, eu falaria um filme diferente. Ele tem pegadas de... Talvez pra quem não vai buscar, vai ver a capa do filme, vai falar assim, pô, eu conheço esse cara, porque tem um cara... Todo mundo é conhecido. Que eu falo dos protagonistas, que são dois irmãos, né? Mas um dos irmãos é bem famoso, principalmente por causa da série Walking Dead. Sim. Que ele faz o Daryl e tudo mais. Ele tá jovem aí. Ele tá mais jovem, tá com a barba menor, cabelo menor e tal coisa. Dizem, antigamente, mas dizem que eu parecia com ele. Hoje em dia eu já tô mais velho já, né? Menos cabelo, mas eu fazia cosplay dele na época. Que beleza. Mas é uma mistura, tem pitadas, tem o William Dafoe também, tem uma pitada de um pouco de humor, tem humor no filme, tem uma questão que mostra sobre, como o próprio nome já diz, sobre fé, sobre fazer justiça com as próprias mãos, sobre gangues, principalmente vinculadas às gangues irlandesas, né? Que pra gente, quando a gente fala gangue, lembra de máfia italiana e tudo mais, mas as gangues irlandesas, principalmente na região de Boston, lembrando Boston Celtics, o pessoal já vai lembrar, né? É uma coisa muito, mas muito pesada comparado, assim, é que não chega tanta informação pra gente aqui no Brasil a respeito, mas... E tem um pouquinho de máfia italiana também no filme, viu? Também. Tem um pouquinho, a gente não vai dar spoiler, mas o Renan já falou aí, né? São dois irmãos, né, que... É o Connor e o Murphy. Exatamente. Eles tentam fazer justiça com as próprias mãos, né? E tem uma mistura de ação, um humor ali meio ácido, uma vibe bem cult também. E o William Dafoe, super caricato. Mano, é uma das melhores atuações do William Dafoe, assim, posso dizer até excêntrico, né? Excêntrico. Isso antes dele fazer o Homem-Aranha, de ele ser o Duende Verde. Já tinha cara de louco e de velho, já, né? E ele, nesse filme, ele é um detetive. Então você pensa que é um cara mais sério. Não é bem sério, não. Mas também não é um cara brincalhão também, é um cara excêntrico, acho que é. E esse filme, ele brinca, né, cara, com a ideia de quem que é o mocinho de verdade ali. Você fica ali toda hora e fala, são os irmãos. Ah, não, pera aí, mas o policial tá certo, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Então, assim, é um filme intenso, tem uma ótima trilha sonora. Puta, eu não sei com você, Renan, mas a música do filme ficou na minha cabeça uns 2, 3 dias. Eu falei pra você, eu falei assim, não, eu tive que baixar e ficar cantarolando também, né? Porque mexe com essa parada de música irlandesa, gaita de fole, uma parada celta que o pessoal usa, né? Música folk, né? Que eles usam esse termo. Então traz, obviamente não, o filme ele não acontece na Irlanda, né? Mas ele traz esse tipo de coisa por causa da descendência dos protagonistas, né? Que obviamente a própria cultura irlandesa é uma cultura muito religiosa, né? Não todo mundo é religioso, mas você vê que umas figuras irlandesas são muito religiosas, que entra no contexto da trama do filme, né? Que nem o William falou a respeito de quem que é o certo. Tecnicamente, para quem que você vai torcer? Provavelmente pros irmãos, porque eles estão fazendo justiça com as próprias mãos. Justiça, né? Obviamente, filmes de justiceiros, como o do Charles Bronson, do Dirty Harry, são coisas que a gente sempre vai torcer pro cara, porque ele tá agindo, e ainda mais quando o cara tem a intenção de agir perante a Deus, porque para ele tá agindo como fosse uma arma do Senhor, não como apenas uma vontade, mas sim como uma ação divina, né? E tem uma linha tênue entre você considerar os caras heróis ou só são vigilantes, entendeu? Porque eles não são 100% puros, e tem uma pegada envolvendo religião. E tem um bom plot twist no final, viu? Sim, com certeza. É um bom plot. Então, assim, é um filme que eu vou te falar. Se você tá na locadora e você vê pela capa, você fala, não vou pegar isso aqui. Você deixa quieto, porque, assim, é um filme de 99, tinha um monte de filme de 99, da época aquele filme lá, o Beleza Americana, por exemplo, é de 99. Matrix é de 99, se eu não me engano. Filme da Luta é 99, olha só. Então, tem um monte de filme bom. E, assim,
É um filme que você fala, é mais um filme de, sei lá, justiceiro, o cara pega uma arma e sai matando todo mundo. Cara, os caras usando óculos escuros e sobretudo. É Matrix, antes de Matrix, tá ligado? Sim. Mas é um filme realmente, assim, super diferente e dá pra assistir com a família, assim. Não tem uma violência tão explícita. É, bem ameno, nada muito... mas é um filme de ação, vamos dizer assim, ação com pegada cult e, tipo, se passa em Boston, como falou o Renan, é uma boa fotografia, como eu te falei, da trilha sonora é muito boa, um filme bem dirigido, um filme empolgante, pra você pegar uma pizza, você pegar uma pipoca, se espalhar no sofá ou na cama ali e falar, vou assistir esse filme. Cara, é um filme, só que aí eu vou ter que dar um detalhe, né, Renan? É um filme que demora pra pegar um pouco. É os 10 primeiros minutos, você tá tentando entender onde você tá, porque é um filme meio confuso no começo. Sim. Ele já começa confuso, fala a verdade, né? Ele já começa no meio, aí depois você vai entender. Aí você, tá, mas assim, cara, se você aguentar 10 minutinhos, 15 no máximo, você não vai se arrepender, aí vai fazer sentido. Você, tá. É um filme realmente que vale muito a pena. Eu agradeço o Renan, porque o Renan me deu essa sugestão aí, Renan. Eu e o Renan a gente fica trocando, a gente faz troca-troca de filmes. De filmes, né? Então a gente conversa, às vezes a gente assiste o mesmo filme. Se fosse mês passado, a gente ia falar daquele filme A Hora do Mal. Então, é verdade. Tá no HBO Max, é um baita filme, mas eu assisti ele em dezembro, eu acho. O Renan assistiu eu vi no cinema. O que eu falei pro William, eu perdi só os 15 primeiros, né? Porque você tá ligado, né? Solteira, você leva a gata pro cinema, o comecinho do filme você acaba perdendo, né? Uma mão na carteira, outra mão no cinema. Não falar muita coisa aqui. Tire as crianças da sala. Mas é um filme, por exemplo, que eu falo pro Renan dar uma bisoiada, que é um bom filme, mas voltando aqui aos Santos Justiceiros, depois eu quero ver quem vai assistir esse filme e comentar aqui pra gente o que achou da atuação do Willem Dafoe. Eu tava dando uma pesquisada aqui, ele tá no Mercado Play, que é vinculado ao Mercado Livre. Temos o Amazon Prime Video também, tem lá para você assistir. Tem no Google Play e na Claro TV também, em todos esses locais que você pode assistir esse filme, ou se você quiser, você pode pegar na sua locadora favorita. E eu acho que tem no YouTube dubladinho. Opa! Ou aqui mesmo, no YouTube. Só que aí você tem que tomar cuidado, mete um adblock fudido. Esse filme que porra, é foda, cada 5 minutos o cara mete um comercial lá. Adblocks, exato. Mas é um filme que vale, viu, senhores? Vale. Se puder assistir legendadinho, né? Que é legalzinho, a imersão é melhor. Sim, o sotaque dos caras, eles puxam bastante. Aí você vai entender quem que é italiano, quem que é irlandês, quem que é não sei, quem que é americano. Por exemplo, meu pai não consegue mais assistir legendado, ele não consegue acompanhar ali as letras, então ele vê dublado e não tem problema nenhum. O importante é você se divertir, né? Mas assim, os filmes aqui, esse, por coincidência, foi o que eu e o Renan acabou assistindo, meio que ao mesmo tempo. Que a gente encerra aqui, né, Renan? Acho que os nossos 7 filmes, hein? Com o Renan e William, hein? Bastante filme aí. A intenção era fazer, vamos dividir para fazer uma... Cada um fala de uma sinopse sobre o filme e tal coisa. A intenção é fazer isso uma vez por mês, para também não ficar... Pra gente ter uma bateria bacana de assistir o filme, não ficar correndo para assistir toda semana. Às vezes pode acontecer, que nem eu falei pro William, eu falei assim, eu assisti 3 filmes aqui. Às vezes ele pode ter assistido mais. A intenção sempre é de trazer uma parada legal para manter também no canal. Isso que eu acho interessante, são coisas que a gente gosta também. A gente gosta de jogar, mas também a gente gosta de apreciar. Eu sei que, nem o William falou, né, hoje em dia é difícil você sentar para você assistir alguma coisa, você não pegar no celular, você não se distrair, de você conseguir desconectar e entrar na imersão do filme. E é uma coisa que eu sempre tive, que eu tento manter, sei que o William tem, que ele tenta manter também. E é interessante porque você adere cultura, você adere entretenimento e, nada mais justo de exaltar as coisas que eu gosto, que é por isso que o canal está aqui, de abordar coisas que eu gosto, de trazer esse tipo de conteúdo pra cá, né? Muito legal, e obrigado pelo convite, viu, Renan? Adorei aqui, já looking forward, né? Já não vejo a hora de fazer já o próximo, né, que a gente vai ter aí. E espero que a galera tenha gostado também, deixa um like, deixa um comentário que é importante, né? É um negócio que a gente gosta muito. É verdade, você que também não gostou porque não tinha link de pet, deixa o seu dislike, por favor.
Faço questão de pedir, porque é sempre muito bom ter a participação, até mesmo Comente, se ele gostou também comente. Eu achei o Renan muito oreudo, achei que nada a ver esse filme que ele indicou. Pessoas famosas, né? O filme não o canal não foi feito pra isso, eu que mando no canal e tal. Pode comentar também. à vontade. Fiquem à vontade aí, comentem e não tenham medo aí. Espero que vocês gostem também. Você volta aqui depois e fala, pô, aquele filme lá eu gostei, esse aqui eu achei mais ou menos, já tinha visto, mas eu tinha esquecido. Pô, tinha razão. Comentei que é legal, comentei que é importante. E dá É sugestão nóis. também, né? É Algum filme que a verdade. gente não tenha visto, pô, eu assisti um monte de filme, mas tem algum filme que eu não vi, óbvio. Aí a Pode gente, ter. quem sabe ainda aparece no próximo episódio aqui o filme que você indicar. E a gente não faz deadline, então pode ser filme antigo, filme que lançou, filme. Pode ser série, pode ser animação, pode ser suspense, terror, ação, comédia, Drama, comédia, pornográfico. comédia Tem que manda. romântica, Bruno Chanchada, pode mandar pra nós aí que nós mete no peito e pima na gorduchinha. É nóis. Então agradecer a participação do William. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Quem sabe futuramente a gente pode trazer também o Guilherme, nosso amigo Cowboy também aqui. O canal é feito para os meus amigos também, beleza? Então agradecer o pessoal que gostou do vídeo, que deixou o seu like, deixou o seu hype, que compartilhou, quem sabe, por que não, né? A gente fala besteira, mas também a gente traz conteúdo bacana. Então um beijo para vocês e qual é a última mensagem que você deixa, amigo William? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Vai na paz, amigo. Tchau, tchau. Abraços! Falou!